Tá chegando a hora da grande final da Copa do Brasil e o Corinthians promete jogar um pouco diferente do que foi na partida na Neoquímica Arena. O Corinthians, sim, vai ter mudanças para enfrentar o Flamengo no Maracanã. E vamos falar sobre elas neste vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, enquanto eu vou rodar a vinheta. Se você curte falar de tática e entender um pouco mais sobre o jogo, eu te convido para se inscrever nesse canal, deixar o teu like, ativar o sino de notificação para você não perder nenhum dos vídeos. Nossos vídeos são diários aqui no canal. E caso você tenha interesse, caso você deseje apoiar o meu canal, que se torne membro do canal clicando no link na descrição do vídeo. E os membros recebem uma vantagem, né? Uma vantagem exclusiva. Fazem parte, passam a fazer parte do canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática das partidas ao vivo. Enquanto as partidas acontecem, você escuta meus áudios no Telegram sobre comentários táticos, sugestões para os times e eventuais observações ali mais pontuais. Então, o pessoal que está lá já está há um ano quase, o pessoal curte bastante, então eu te recomendo, te indico, e assim você vai colaborar para o meu trabalho, vai fomentar o meu trabalho, vai ser um patrono do meu trabalho, tá bom? Então vamos falar sobre as mudanças que o Corinthians deve trazer contra o Flamengo. O Corinthians vai ser diferente. Isso é uma certeza que eu tenho, embora não tenha nenhuma informação de bastidor. Essa certeza vem da análise tática que eu faço do Vitor Pereira e do próprio Corinthians, desse bom treinador português. Bom, para início, eu queria relembrar aqui, eu não sei se todo mundo está ciente, que o Corinthians não é um bom mandante, não é um bom visitante. O Corinthians tem dificuldades para jogar fora da Neoquímica Arena. Em casa, ele é o principal time do Campeonato Brasileiro, é a melhor campanha do campeonato, mas fora de casa é somente a 11ª. De 15 jogos, o Corinthians venceu 4 jogos só, fora da Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, desde as oitavas de final, o Corinthians não vence fora de casa. Ele perdeu para o Santos, é verdade, com as reservas, após fazer um 4-0 em casa. Perdeu para o Atlético Goianiense com os seus titulares por 2-0. Empatou com o Fluminense no último minuto, num gol de bastante talento ali do Roger Guedes em espaço curto. E erros sucessivos após erros sucessivos do Fluminense. Então, se a missão do Corinthians é ganhar, ele vai ter que fazer algo que raramente faz, fora dos seus domínios. E aí, gente, eu acho que vem mudanças por aí. Tá? Eu vou primeiro dizer quais são as mudanças e depois eu vou falar por quê. Para começar, eu imagino o Gustavo Mosquito jogando pelo lado direito aberto e não o Adson, que foi quem atuou na partida pela Neoquímica Arena. A ideia deve ser buscar mais profundidade e menos jogo por dentro, como o Adson acabava fazendo. O Flamengo é um time que centraliza todas as jogadas e tem mais dificuldade de responder a ataques por dentro, por fora do que por dentro. O Duqueiroz é um jogador que tem jogado mal e ele tem aproveitado pouco os espaços que tem. Então, o Maicon seria titular absoluto do time, caso não tivesse lesionado e voltando de lesão. Não sei se o Vitor Pereira, não sei fisicamente se esse jogador consegue aguentar ali 50, 60 minutos para começar em campo, mas eu imagino que caso ele não inicie, o Ramiro deva iniciar. Eu vou já explicar por quê. Bom, no último lance do jogo, né, um dos últimos lances do jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians teve um contragolpe bastante perigoso, já com o Gustavo Mosquito em campo, que atacou bastante a profundidade aqui, enquanto o Felipe Luiz tinha avançado, e o Thiago Maia fez a recomposição, foi driblado, e acabou acontecendo um chute mascado. O Corinthians deve buscar este contexto mais vezes no Maracanã, pois será empurrado para trás, ainda que não queira. O time do Vitor Pereira não é um time que se recua necessariamente de início
de jogo. É um time que sempre tenta uma pressão mais alta, mas deve ser novamente dominado pelo Flamengo com bola, com trocas de passe por dentro. E aí vai tentar esse jogo por fora, de profundidade por fora, com um atacante destro do lado direito, né, que ataque mais o espaço do que construa por dentro, que era o caso do Adson, e vai ser agora o Mosquito mais atacando por fora. Aqui, gente, é um espaço que apareceu nesse jogo, né, nesse primeiro jogo, que eu imagino que o Vitor Pereira, treinador estudioso, que tentará aproveitar um pouco melhor. Para cobrir, né, o Flamengo, que normalmente utiliza 3 homens só para defender contragolpes, nesse jogo contra o Corinthians, ele mudou um pouco essa dinâmica, colocando o Thiago Maia para fazer a cobertura dessa última linha e gerar os 4 homens por dentro. Porém, esse movimento tira o Thiago Maia dessa posição central em frente à defesa, defendendo o que a gente chama de funil. Por esse motivo, abre-se um espaço ali que o Corinthians, inclusive, aproveitou, finalizou 3 vezes desse espaço, né, com o Thiago Maia ali ou não, sempre, em vários momentos, houve uma superioridade numérica do Corinthians nesse espaço. Só que o Duqueiroz atacou pouco esse espaço. Ele é um volante e ele tem chegada, só que ele não conseguiu executar essa leitura de espaços muito bem. E é por isso que eu acredito que ele será trocado. O Maicon, por exemplo, caso ele possa jogar, vai ser um ganho muito grande para o Corinthians, especialmente para atacar esses espaços e ser um homem se projetando de forma mais agressiva, né, saindo da linha de meio e se projetando para frente da área adversária. O Juliano não será utilizado porque ele, junto com o Renato Augusto, à frente só do Fausto Vera, talvez prejudiquem um pouco a proteção. Ofensivamente, valeria muito a pena para o Corinthians. Mas, nesse contexto, não creio que será utilizado. O Ramiro também é uma opção um pouco mais agressiva e que também pode entregar mais jogo pelo lado direito, para sobrecarregar aquele setor. E aí, falando do lado direito, esse vai ser um contexto mais presente com a entrada do Mosquito. O Renato Augusto, que se projeta bastante pelo lado esquerdo, se projetou bastante pelo lado esquerdo no outro jogo, e normalmente se projeta mais pelo lado esquerdo, vai ter mais espaço para circular também pelo lado direito. Por quê? Porque o Mosquito vai abrir o campo, né, jogando mais próximo da linha lateral e fazendo este movimento de linha de fundo. O Fagner, quando subir, deve subir um pouco mais por dentro, mas é um jogador que vai jogar bem mais preso, né? Assim como toda a linha de defesa do Corinthians. Então, um efeito da utilização do Mosquito deve ser o Renato Augusto conseguindo se projetar também pelo lado direito, o que não aconteceu na primeira partida, porque o Adson jogava por dentro e o Fagner gerava ultrapassagem. Esse modelo com o Mosquito é um modelo até mais defensivo, porque o time viaja junto, o time acaba indo mais posicionado a atacar, o que vai gerar, como eu falei já 2 vezes, né, e estou me repetindo, espaço para o Renato Augusto atacar esse espaço. Aqui mais um contexto aqui informando sobre... Já falei sobre o que o Flamengo deve mudar com o Vidal, mas caso não mude, é óbvio que a presença do Vidal vai provavelmente impactar numa proteção não tão boa dos corredores laterais. E essa alternância de corredor deve ser utilizada. Com o Adson em campo, por mais que a alternância ocorresse, o Adson acabava puxando para dentro, para a zona mais concentrada. Sem o Adson e com o Gustavo Mosquito, especialmente num jogo que o Corinthians vai fazer mais transições do que tentar propor, é provável que ele utilize esse tipo de jogada quando ele receber para atacar a linha de fundo. E aí o Yuri Alberto deve atacar a primeira trave entre zagueiro e lateral, e também o outro volante, né? Seja o Duqueiroz, caso jogue, seja o Maicon, caso jogue, seja o Ramiro, caso jogue. E aí, Renato Augusto e o atacante do lado oposto, tá? O Matheus Vital é outro que pode jogar, mas eu imagino também um pouco menos, por
ter menos essa característica de ser um cara muito agudo de corredor, como o Gustavo Silva, né, o Gustavo Mosquito tem. Defensivamente, o Corinthians deve, especialmente nesse jogo, defender com todo mundo, né? Então a gente pode ver em vários momentos essa espécie de 4-2-4, né? Então com todo mundo marcando. E aí fica o desafio para o Flamengo. O Flamengo precisa entregar ofensivamente para furar esse bloqueio, né? Percebam que é um time que está bloqueando o corredor central, né? O foco desse tipo de defesa é bloquear o corredor central. Veja o posicionamento do Fábio Santos, bloqueando aqui, sendo uma barreira para o passe direto ao centroavante, né? O Flamengo utiliza muito o Pedro nessa referência. Nesse lance, o Fagner anulou a participação do Cano, porque ele ficou à frente do Cano, entre o Cano e a bola, e não necessariamente combateu áreas para não tomar o drible. É um lateral bastante experiente, sempre foi muito bom defensivamente. Então a gente vai ver também isso, caso o Flamengo não consiga entregar amplitude pelos dois lados do campo, seja por um lado, seja pelo outro, a gente deve ver esse contexto. E até para aproveitar este contexto, é interessante que o Corinthians tenha caras agudos dos lados do campo, já que o Fagner e o Fábio Santos não são caras velozes o suficiente para fazer ultrapassagem, velozes ou jovens o suficiente para fazer ultrapassagens e ainda retornar. O Fagner até bem mais, mas não deve ser bem essa estratégia. Então, como eu já disse aqui para vocês, eu projeto duas mudanças, uma no Duqueiroz e outra no Adson. A do Adson eu tenho certeza absoluta. A do Duqueiroz pode ser que o Vitor Pereira, até pela ainda fragilidade física do Maicon, opte por mantê-lo, mas caso o mantenha, vai tentar o instruir para atacar aquele corredor central, aquele espaço que fica. Porém, o Flamengo, com o Vidal, pode ser melhor capaz de defender esse corredor central, apesar de provavelmente piorar a sua defesa aos corredores laterais. Porém, o time deve ter mais a bola, especialmente pela capacidade de retenção e de passe do craque chileno, que agora vai ter uma final em casa para disputar e para tentar levantar o troféu pelo clube que tanto sonhou em jogar. Tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, fique informado. Amanhã sai o vídeo de como o Flamengo deve jogar para ser campeão. Aquele famoso vídeo pretensioso que eu lanço toda véspera de jogo, às vezes a gente acerta. Tá bom? Então muito obrigado e eu vou nessa.